Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E sim, bateu um 10 do River. Eu sou o Marcelo Lanza. Como assim que 10 no River? Ah, bateu um 10 do River. 10 do River. Nós falaremos 10 do River. O 10, não é um 10, é o 10. O 10, exatamente, Marcelo Lanza. Essa é a primeira parte da entrevista com o sensacional Fábio Freitas. Lanza, a gente tinha, cara, em 112 programas, a gente teve constantemente uma solicitação para que trouxéssemos um jogador recreativo para cá, para o PokerCast, e aí nós achamos o jogador recreativo perfeito. É um jogador recreativo que já fez mesa final de WSOP, já fez Deep Run em PCA, é um cara que joga pra caramba, que imprime volume e que fez uma entrevista em duas partes fantásticas. A primeira ele conta da carreira dele, então é essa parte que vai pro ar hoje, e na semana que vem nós vamos ter a entrevista em que a gente fala de negócio, poker como negócio. Então a gente vai falar da estética dos sites de poker, vai falar de como trazer gente fora do poker pra dentro, gente que já tá no poker pra consumir a mídia de poker, enfim, é uma entrevista fantástica, poder falar com um cara do nível do Fábio, e eu cito, eu dou as credenciais dele, né? É um publicitário de primeiríssima linha, é um prazer e foi sensacional. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts, é só procurar Super Poker, estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube, todos os podcast players, nos indique, nos dê 5 estrelas. Fichas.net é onde você deve trocar suas fichas, aquele ficheiro regulado. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. E o nosso telefone é 31 975 18 9609. Por lá você entra no grupão fantástico do Telegram, que deu uma agitada em tempos de coronavírus, e você pode também nos mandar áudios. Aliás, temos muito pouca participação de ouvinte, ainda bem, Lanza, porque o que tem de notícia tá sensacional e nós vamos direto para ela. Vamos direto para ela, apesar que eu fiquei sabendo que o senhor andou jogando e arrumou um dinheiro, né? Exatamente. Porra. O dia que você ganha, você não vai falar? É verdade, tem razão. Muito obrigado, Marcelo Lanza. Muito bem lembrado. Ontem foi um dia que fiquei até a madrugada e deu bom. Deu bom. Vamos que vamos. Isso que importa. E a primeira notícia não poderia ser outra. O homem virou. O homem cravou o golpe. Cara, Phil Galfond fez o impossível, cara. Foi sensacional, foi espetacular. Nós vamos falar, Lanza, eu dividi o seguinte, como sempre, a parte de notícias e a parte de opinião. Dessa vez eu fiz um pouco misturado ali, eu coloquei um pouco de opinião no meio de notícia e tal. Vamos começar falando a respeito do que foi o Challenge. A gente falou isso ao longo do tempo, ao longo da nossa cobertura, mas eram 25 mil mãos de blinds 100, 200 euros, heads up, com uma aposta paralela de 200 mil euros do Phil Galfond contra 100 mil euros do Venivide, e agora sim a gente fala o nome do adversário, porque não tem mais problema a gente regular a conta dele. Lembrando que a gente evitou de falar o nome do malandro para não dar a regulada da citação e a virada acontecer. Num momento em que o mundo não tem esportes, quer dizer, os campeonatos de futebol que estão acontecendo são de países como a Bielorrússia e a Nicarágua, em que os presidentes locais não acreditam em tudo que está acontecendo, não acreditam na pandemia. E num momento em que as redes de televisão esportivas começaram a transmitir corrida de bolinha de gude, e isso é literal... Eu não vi isso. Eu precisava de ter visto isso. Até pra você poder apostar, né? Você tá louco, cara. Imagina que coisa legal bolinha de gude, cara. Pois é, exatamente. Cara, ó, eu pego a bolinha preta e branca, tá? Então, num momento desse, a gente tem, nós que somos do poker e que temos nossa Copa do Mundo todo ano, ou tínhamos pelo menos, que é a WSOP, eu brinco que Copa do Mundo do futebol de 4 em 4 anos a gente tem todo ano lá em Las Vegas, o esporte parado, e a gente tem esse desafio espetacular, o Galfond Challenge. Vale lembrar, ainda recapitulando, que o Venivide começou massacrando, então com 10 mil mãos o Galfond pediu água, ele estava perdendo 9.240 euros, e mais 200 mil euros da aposta paralela, ou seja, ele estava 1.100.000 euros negativos. A imprensa toda
Twitter, formadores de opinião do poker descendo a lenha, os profissionais todos do poker descendo a lenha, o povo do Twitter que chega a ser um pouco mais desrespeitoso, falando que estava passando a hora do homem aposentar, e justiça seja feita, né, Lanza? Nós aqui no PokerCast chamamos o Galfond Challenge de Galfond Trucidation. Eis que Phil Galfond volta, depois de pedir água, depois de pedir para paralisar, pagar multa por dia parado, e em 24 sessões, ele perdeu apenas 7 sessões. Ganhou em todas as outras. O VNVIDIA, inclusive, pediu água, chegou a pedir ar, pediu uma paralisaçãozinha por 2 vezes. E do programa passado até hoje, tivemos 4 sessões. As 2 primeiras sessões foram negativas para o Phil, ele perdeu 34 em uma e 78 na outra, e depois ele ganha 23 em uma e 9 na outra, até chegar à sessão final no domingo de Páscoa, Marcelo Lanza. E que sessão, hein, senhor? E que sessão, cara, que maluquice. Na sessão final, o seguinte, transmissão via Twitch do Run It Once, com ninguém menos que o Joe Ingram, que é o grande embaixador do Omaha, é o cara que chama PLO de The Great Game of Pot Limit Omaha. Também transmissão do Joe Stapleton, que é comediante, é narrador de diversos eventos, e do David Tuckman, que narrou com a gente lá em São Paulo, narrou com a gente aqui no Brasil. A sessão anterior tinha terminado $8,2 mil no ferro, ou seja, o Galfond estava perdendo, quando eles entraram nessa última sessão, 41 Big Blinds, praticamente um empate técnico, né, cara? Menos de meio buy-in nessa situação. E aí, Lanza, eu começo a assistir a última sessão e começo a colocar na pauta lá, no grupo. Na verdade, eu começo a colocar a cada 100 mãos que iam faltando, quanto que tava, como é que tava o desafio, e eu, você e Leonardo Cansado, no nosso grupo, que somos só nós 3, o 3 Idiotas é o nome do grupo. Justíssimo, diga de passagem. Começamos a fazer um barulho estrondoso, puta merda, vai dar, não vai dar, vai chegar, não chegou, aquela parada, aquela narração do Galvão, vai ganhar, perdeu, e eis que, faltando 400 mãos, o Phil tá $16 mil pra frente. Faltando 300 mãos, ele tá 4 negativo. Faltando 200 mãos, ele tá $20 mil negativo. E faltando 100 mãos, tô eu, você e Leonardo Cansado numa gritaria louca num grupo que parecia que tinha 100 pessoas no grupo. E o senhor Marcelo Lanza Mais escreve no grupo da pauta: a 100 mãos do final, ele está $6.300 down. Faltando 100 mãos para acabar o desafio, nessas 100 mãos, eles param o jogo, fazem uma pausa, fecham uma das mesas, eles estavam jogando em 2 mesas, e falam: agora essas 100 últimas mãos vão ser jogadas em uma mesa só. Quando volta a transmissão dessas 100 mãos, os narradores estão tratando a coisa o seguinte: ele está negativo, está perdendo $6 mil, basta o VNVIDIA segurar, né, a parada, e aí os narradores começam a narrar coisas com o seguinte: qualquer mão que o VNVIDIA ganhar resolve a parada, pode ser agora, pode acabar, e eis que a 70 mãos do final, o Phil arruma um flop dos sonhos, né, Lanza? Um bordo valete 4 e 9 com 2 ouros, ele tem 10, 10, 8 e dama, ou seja, fazem a sequência para ele com 2 ouros, o 10, 10, 8 e dama, servem para ele, o 7 ele segue, o 8 ele segue, o 10 ele segue, a dama ele segue, o rei ele segue, e ele ainda tem o potencial de flush. Quer dizer, nem todos esses altos eles são nuts, mas o jogo é heads up, não dá para ficar acreditando em monstro debaixo da cama. Então o que acontece? Ele tá com uma mão que é gigantesca, o turn bate um 4 de ouros, que faz um par no bordo, mas dá o flush ao Phil, e o river é um 10, que dá a ele um full house, que é o segundo maior full possível. Quer dizer, ele perde para... É a segunda mão possível. Ele perde para um par de valete e perde para um par de 4, que seria um for, que mesmo para um jogo heads up de Omaha, o par de 4 na mão do adversário ali, haja range aberto numa reta final quando você está na frente para jogar com o par de 4. Então ele está com o virtual nuts. Na hora que bate o 10, ele aposta o paradão, a gente fica na expectativa e de repente o VNVIDIA paga e a mão veio para o Phil, que resolve a parada inteira. O Joe Ingram comentou o seguinte, que o adversário tinha 9-4, tinha feito um full house no turn. Ou seja, deve ter quebrado o mouse, deve ter quebrado o computador, deve ter xingado os vizinhos, etc. Que domingo de Páscoa triste para a VNVIDIA. E, nesse momento, o Phil Galfond dá sit out,
Porque aí é aquele momento que é o seguinte, se ele perder todos os blinds, ele vai terminar positivo, eles dão uma pausa, faz a conta e ele dá sit-out absolutamente standard, né, Lanza, esse sit-out? Standard. Os caras estão jogando a 25 mil mãos. Não dá para poder criticar, porque eu tenho certeza que na situação do Venivide também ele faria a mesma coisa. E lembrando que a diferença era muito pequena entre eles, né? Então, pote a pote, o limite era 100, 200. Então, a cada 2 mãos a gente tinha uma perda de $300, o que seria $150 por mão média. E o River, que bate o Pelezão, por isso que eu brinquei no começo, ele dá aquele pote de 7 mil e bordoada, e o cara pega o time bank na hora que ele paga, dá showdown e ganha. Os narradores, eles não são, obviamente, eles são do Run It Once, eles são torcedores do golfe. Estão ali contratados, exatamente. Estão ali contratados para isso, mas eu vou te falar. É igual o gol do Galo na final da Libertadores. Os caras explodiram o chat, velho. Uma gritaria louca. Oh my fucking God, agora. Cara, eu gritei na cama, a Gabi do meu lado aqui, não entendeu nada. Eu falei, bateu. Lembrando que ele tinha, não eram 2 outs, né? Ele tinha 4 outs, porque ele tinha 2 pontos para straight flush. Tive que gravar de novo, porque eu falo street, né? Macaco. Mas enfim. Cara, tinha de acabar assim. Vamos falar a verdade. Se fosse um negócio pau a pau, um pouco para um lado, o cara abrisse uma diferença, beleza, mérito do cara. Bicho, mas ele buscou €1 milhão. Ele não buscou 5 buy-ins, não. Ele fez chover, ele teve que colocar a cabeça no lugar. Ele tomou paulada de tudo quanto é lado. E o homem sentou. Inclusive, não sei se a turma teve a oportunidade de ver. E aí é foda, porque eu vou dar a notícia pela metade. A esposa dele. Uhum. Tem um Twitter da esposa dele, na hora que bate que ela ganha, gritaria, alegria dele. Choro. E, cara, muito bom, muito legal. Isso dá aquela rejuvenescida, revitalizada, né, em como que a gente fala que é mais do que um jogo, né? Sem dúvida nenhuma, foi apaixonante, foi bonito ver o desafio, quer dizer, uma diferença de $1 ali no final representaria $300 mil de diferença, né, porque seriam 200 do Phil se perdesse, ou 100 do Venivide se ele ganhasse. A transmissão no Twitch, Lanza, chegou a 23 mil espectadores, o que não é um número muito expressivo, mas tem uma questão que precisa ser levada em consideração: o seguinte: primeiro, o jogo não é Texas Hold'em, é Omaha. Segundo, as cartas não estão reveladas. Então você tem 23 mil caras assistindo poker online sem carta revelada. É muito difícil assistir isso, tem que ser muito apaixonado com o jogo, né? Tem que ser o cara que ouve o PokerCast. Você, ouvinte, é esse cara, mas até dentro da comunidade do poker é muito pouca gente que tem disposição para parar e assistir um jogo de heads up online. E Lanza, cara, a gente tá falando de 200 mil para um lado, tá falando de 100 mil para o outro. A grande verdade é o seguinte: imagina o valor agregado em publicidade que o Phil Galfond arrumou. Quer dizer, olha que o PokerCast tá agora em 15 minutos e nós só falamos a respeito desse assunto, tirando a introdução. Vamos continuar falando um pouquinho ainda a respeito. A mídia inteira do mundo falou do Run It Once. Então, ainda que ele tivesse perdido 200 mil, quer dizer, tivesse ficado $1 negativo, tivesse perdido os 200 mil, no agregado de publicidade para o Run It Once, que é um site que está começando agora, que não tem nem torneio ainda, a parte de torneios dele está em fase de teste beta, é muito barulho, é muita coisa, e ainda vem com a vitória. Quer dizer, é um site que está chegando no mercado, vindo pelas mãos de uma lenda, um cara que todo mundo gosta, todo mundo respeita, todo mundo tem carinho, um cara que tem 3 braceletes da WSOP, é um cara que se tornou pai muito recentemente. O Spencer, filho dele, nasceu em dezembro de 2018, quer dizer, ele está com um bebê dentro de casa, e um cara que começou nos stakes, quer dizer, grindou até os stakes mais altos, jogava naquelas mesas lá no Full Tilt com a conta Oh My God, OMG Clay Aiken era o nome dele, e, cara, que delícia esse final. Não tinha nada que a gente podia querer mais. Se tivesse terminado um pouco negativo e pago os 200 mil, já teria sido um herói de ter tirado o que tirou. A vitória torna tudo mais fantástico e mais gostoso ainda. Correto, professor? Corretíssimo, senhor. Corretíssimo. E fica a dica, né? Você vai falar agora quem que é o próximo adversário dele e qual que é o valor do bet.
enquanto não começa o desafio, ele não paga multa por parar. Então, se eu fosse o cara, eu não começava, não. Esperava baixar a poeira, porque a moral tá alta, viu? Sim, Lanza, eu até concordo, sabe, cara? Mas tem uma questão que é relevante. Ele tem que aproveitar o tempo, esse timing de esportes parados, né? Quer dizer, ele vai começar a jogar com o Bill... Ele tem. O Bill Perkins é que não quer mexer com ele agora. Quê? Eu sou o Bill Perkins? Falou, patrão, eu tô meio doentinho, semana que vem a gente conversa, tá louco? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se bem que o Bill Perkins também, cara, um milionário que tá jogando pela diversão, tá jogando pelo lazer, um cara que aposta com todo mundo pela diversão de apostar pra ver o bem acontecer na comunidade do poker, ele deve estar na pilha pra começar logo. A gente lembra que o desafio é Phil Galfond contra o Bill Perkins, 50 mil mãos ou perda de 400 mil euros para qualquer um dos lados, e a aposta paralela é 1 milhão de euros do Phil Galfond contra 250 do Bill Perkins, o que é bem justo, inclusive, né, Lanza? Porque o Bill Perkins é um milionário, não é jogador profissional de poker, não vive disso. Sim, é justo, 4-1 é justo, mas o 400k de loss eu acho que é um pouquinho apertado, assim, porque aquela runada louca pode dar uma complicada. Nós vimos que o VNVich botou quase 1 milhão muito rápido, entendeu? Então, mas obviamente, em critérios técnicos, a diferença do Galfond pro Perkins é muito grande, então eu acho que vai se igualar, não sei. Eu acho que a colocação que você faz, que pode bater, e afinal de contas o jogo é Omaha, né, cara? Não é Texas Hold'em, então a variância é muito maior. Eu acho a sua colocação perfeita, cara. Acho que há de ser levado em consideração o seguinte, que no Omaha, 400 mil euros, o Bill Perkins pode sim bater isso aí na runada maluca e aí vai machucar. Porque depois de fazer o que fez, o cara perdeu 1 milhão e 400 mil euros, não vai ser brincadeira, não. Vai não, mas bem puxado, parabéns, sensacional, aguardamos o próximo desafio e vamos, senhor, para ela. A notícia que mexeu com a comunidade do poker brasileiro, que é o Super Poker Team Pro. Cara, o negócio é o seguinte, ela começa no 5 de maio, data comemorativa dos mexicanos que ganharam a batalha contra a França. 5 de maio eu sei que é um feriado, não é um feriado mexicano não, é uma data comemorativa dos mexicanos, então me marcou por ser nessa data e nós vamos ter tempo, nós vamos ter programas para poder falar, então nós nem vamos dar as notícias todas aqui, mas eu já aviso o seguinte, a aba Super Poker Team Pro já está lá no superpoker.com.br, corre lá, porque é o seguinte, vai ter iPhone 11 todo mês, para quem estiver na liderança. O campeão da parada toda vai ganhar pacote para todas as etapas do BSOP 2021. Vai ter também como premiação pacotes para WSOP Brasil. São mais de 100 mil reais em prêmios, vai ter curso da Inagame, vai ter ticket para os torneios online, e o que eu vou avisar para o amigo ouvinte é o seguinte, os torneios são baratinhos, são 3 plataformas, Bodog, Paripoker e H2 Online, lá no Poker, a Liga H2, e cara, os torneios são muito baratinhos, é R$27 um, $5 o outro e tal. Da última vez que teve uma promoção desse tipo, quem ganhou foi o Del Valle, que é mídia, então que mostra o tanto que... Pra você ver, né? Pra você ver o tá muito fraco. Exatamente, o tanto que tem potencial para qualquer um puxar essa parada. Então, se o que o Del Valle entende é de imprensa, bigode e barba. Que, aliás, como entende de bigode e barba, hein? Então é o seguinte, as regras todas estão no site, semana que vem a gente conta um pouquinho mais a respeito de regras, mas, cara, esse vai ser sensacional, é super barato, tem que ter conta nos 3, tem que estar inscrito lá no site, no Super Poker, tem que estar inscrito no Super Poker Team Pro, e é a chance de você rodar o circuito um ano inteiro, jogando de graça, jogando para você e com o patch no peito. Que delícia, cara, que sensacional. Eu estarei presente e vou grindar essa parada, Marcelo. Aí sim, provavelmente estarei lá dando uns cliques também, senhor. Só faltava não. E como nossa penúltima notícia do dia, CBTH, aliás, 2 notícias importantes que aconteceram meio juntas, o seguinte, a CBTH pegou a grana do Campeonato Brasileiro por Equipes, R$60 mil, e destinou para a campanha Adote um Dealer. O Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes, que é uma data super importante do calendário. Você que ouve o PokerCast sabe o carinho que a gente tem com isso. Mas o Elton falou o seguinte, o torneio certamente ele está adiado.
Nós vamos tentar fazer esse ano, mas em ele estando adiado, a confederação doou R$60 mil para a campanha Adote um Dealer. Parabéns para a confederação. E o BSOP também fez importante anúncio, hein, Marcelo Lanza? Ele anunciou que está enviando R$500 para cada um. Está enviando não, que enviou R$500 para cada um dos 140 profissionais que trabalhariam no BSOP nas mais diversas áreas. Dealers, floors, caixa, produção, massagista, que é uma bagatela de R$70 mil esse somatório. Senhor. Cara, sensacional. Parabéns, então, a Confederação, o BSOP, por todas as iniciativas que estão acontecendo. Aliás, a comunidade do poker que se juntou nessa hora. E parabéns. E Lanzinha, para encerrar nossa sessão de notícias, cara, não dá para não falar disso. O Irish Poker Open é o torneio de poker mais antigo do mundo, exceto a World Series de Poker. E o título veio para o Brasil. Em tempos de coronavírus, o título do campeonato irlandês de pôquer veio para o Brasil sem o jogador pisar na Irlanda e veio pelas melhores mãos o sensacional Pablo Brito Silva. Muito em breve, Pabritos vai estar aqui no nosso programa. Já tivemos com o sócio dele aqui no programa, eles que jogam com bankroll compartilhados e eventualmente vamos estar com aquele time todo, já vai ter passado aqui mais cedo ou mais tarde pelo PokerCast. Ele ganhou com o título 462.099 euros, bateu no heads up ninguém menos do que o Andrew Nemeth, o húngaro, e na quarta colocação tivemos o sensacional Eduardo Silva, o Eduardo 850 daqui de Belo Horizonte, que pela quarta colocação recebeu 139 mil euros, dá uma bela melhorada na Páscoa, hein, professor? Dudu, que foi seu jogador de seleção mineira. Exatamente. De passagem, amigo nosso, mais uma mesa final que eu também acompanhei. Em tempos de corona eu tenho acompanhado bastante. Só falta aprender a jogar agora. Bem puxado. É isso aí, ficamos com a palavra do Fichasnet e a primeira parte do sensacional Fábio Freitas, que nessa primeira parte fala de vida e na segunda parte a gente fala de pôquer como negócio e publicidade do pôquer. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à nossa entrevista, é com grande honra que recebo aqui Fábio Freitas, esse jogador fantástico. Eu não sei se eu o apresento como um jogador de pôquer publicitário ou um publicitário jogador de pôquer com uma carreira brilhante dentro da publicidade, passou pela FNASCA, foi diretor-geral de mídia da África, onde me recebeu em 99, Grey Group, e atualmente é o Chief Growth Executive da FCB Brasil. Muito bem-vindo, Fábio, que prazer te receber aqui no PokerCast. Que isso, prazer é meu, cara. E eu sou publicitário que me aventuro no poker. Teve algum erro, algum absurdo que eu falei aqui na entrada do programa? Perfeito, tá perfeito. Certinho? É por aí mesmo. Bacana demais. Fábio, obviamente a gente vai falar da publicidade e vamos falar do poker. Vamos começar pelo poker, mas é importante a gente apresentar o seguinte: as coisas que o poker não fala é que você é vencedor do Caboré 2012, o prêmio como profissional de mídia. Tem 2 leões de Cannes, e quando me recebeu lá na África, quer dizer, me recebeu ainda nos tempos da Bluff para a gente conversar sobre como levar gente de fora do poker para dentro do poker. Nós vamos chegar em todas essas perguntas. Eu não posso perder a oportunidade da gente falar da questão estética, marketing, tudo a respeito do poker com você, mas me conta da vida de jogador, um cara que tem 2 Platinum Passes, quer dizer, o primeiro você já jogou, o segundo tá indo quando quer que volte o poker ao vivo acontecer. É isso aí. E conta um pouquinho como é que o publicitário descobre o poker e apaixona do jeito que se apaixonou. Cara, assim, o meu foi bem por acaso. Meus cunhados, acho que eu acabei caindo no poker como muita gente caiu, né? Meus cunhados tinham uma mesinha que eles jogavam
em casa para tomar uma, totalmente na brincadeira. E eu nunca tinha jogado. E um dia me chamaram para ir lá jogar e eu não pude ir, na outra semana não deu, uma vez eu fui. E, pô, e era uma mesa assim grande, tipo, jogava mais de 10 pessoas, era uma bagunça, na real. Era um torneio ou cash? Não, era uns sitting goals, vamos dizer assim. Perfeito. Mais organizado como torneio. Mas eram sitting goals que fazia 2 a 3 por noite e tal. E eu fui lá jogar. E, cara, nesse primeiro dia, eu falei, pô, eu achei que tinha um cara que era melhor que os outros. Porque eu falei, pô, ele chegou nos 3, ele entrou no dinheiro, um ele cravou, outro ele ficou em segundo. Eu falei, pô, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa melhor que os demais, né? E fiquei com isso na cabeça. Passou uma semana, voltei e fui lá de novo. Eles jogavam toda terça ou quinta, acho que era toda terça-feira. Eu tô falando isso 2007, 2008. E aí fui lá e, pô, falei, cara, tem uma habilidade nesse negócio, não é possível, cara, não pode ter mais sorte que os outros, né? E voltei pra casa, era um dia de semana, assim, tranquilo, eu lembro que era um feriado, né? Eu acho que era uma terça-feira e quarta-feira era feriado. E eu cheguei em casa e fiquei lendo na internet, cara. Eu comecei a ler, entrei na internet, comecei a buscar o poker e achei um mundo do poker, né? E aí achei muita coisa já no Brasil falando do Akari, aí você já tinha um pouco do PokerStars, não do jeito que é hoje, mas já tinha, né? Já tinha Moneymaker, enfim. E me deparei com esse mundo do poker que eu não sabia que existia, cara. E comecei a ver que tinha lógica, que tinha técnica envolvida e tal. E comecei a ler, cara. Comecei a ver blog e tal. Aqui, nessa época no Brasil, tinha um pouquinho de conteúdo também do Raul. Christian Cruel, certamente. Essa turma, CK, Raul, o Sérgio Braga, essa galera mais da antiga, né? E comecei a ler isso, cara. E caí no livro do Léo Belo. Aí li o livro do Léo e, pô, independente de qualquer coisa, cara, o meu começo foi bem por aí. E me apaixonei, cara. E por incrível que pareça, eu fiquei muito lendo e estudando nos 6, 7 meses depois disso. Continuei jogando esse pokerzinho lá que era toda terça-feira e lendo, estudando sobre poker, comprei livros e tal. Aí comecei a ler, vi o que não tinha muita biografia na época, né, cara? Tinha bastante coisa gringa, eu leio com facilidade em inglês, então para mim foi tranquilo. Eu comecei a ler, comecei a ouvir, comecei a seguir o poker no mundo, cara. Uhum. E aí fui trombando com algumas coisas que eu fui dando seguimento, tipo, comecei a seguir o Negriano, comecei a ver coisas que ele fazia, os torneios onde ele ia, e comecei a ver o mundo, né? Falei, pô, os torneios, os European Poker Tour, os EPTs, aí vi que tinha Las Vegas e tal. Beleza, e passou um tempo, no ano seguinte, isso foi 2007, no ano seguinte eu fui para Las Vegas, em julho, na época da World Series, e eu, porra, fui lá para visitar, e entrei na World Series, comprei ficha, comprei souvenirs lá dentro, e andei lá, cara, e falei, porra, cara, olha isso, velho, olha o tamanho dessa quantidade de gente jogando, eu não fazia a menor ideia, cara, daquele tamanho. Sim. Isso foi em 2008, né? Aí quando você volta, aí voltei pra cá, mais apaixonado do que eu já tava, né? E comecei a procurar poker no Brasil e achei o jogo que tinha aqui em São Paulo, que era no Zali, que tinha torneio toda semana, e tinha torneios mais baratos, mais caros, mas tinha torneio toda semana, era um clube que tinha torneios regulares. Na época, acho que era o principal clube aqui em São Paulo. Isso é pré o H2, né? E comecei a jogar lá no Zali. Pré-H2, mas não é pré aqueles malandros. Quer dizer, Cauaúti, Grow já estavam lá fazendo a diária. Essa turma inteira tá lá. Federal já tá lá envolvido no clube, né? Federal era sócio do Pedrinho na época, então bastante da malandragem de hoje tava tudo lá. Sim. Deixa eu te fazer uma lista que era de lá. Você falou 2 aí que eram regulares do Cash, que era o Bruninho e o Grow, mas já tinha Jai, Norson, o Mojavia direto, aí tinha os irmãos Esbriça, e todos iam lá,
Pô, tinha muita gente, cara. E tem mais gente que eu tô esquecendo. Tem uns que estão no cash até hoje, fazem jogo no Brasil aí. Meu, Russo, Fura, essa turma inteira tava lá já, desde o início, né? E aí era essa galera. E tinha um torneio que eles faziam um torneio que era toda terça e quinta, eu acho, ou segunda e quinta, que tinha um ranking, né? E em 2009 eu comecei a ir lá jogar. Já tinha estudado um pouquinho e tal. Comecei a jogar. Se não me engano, 2009 é o ano que o André ganha em bracelete, né? Que o Akari ganha. Eu não tenho certeza absoluta. 2011, eu diria. O bracelete do André, eu imagino que seja 11, sim. E aí fui jogar no Zali. Comecei a jogar lá. Comecei a jogar o poker ao vivo, né? Não jogava online. E acabei conhecendo o poker online pelas pessoas falarem, né? Muito que eu já tinha lido, o Negriano falava muito do PokerStars, né? Ele já era embaixador do PokerStars na época. E aí, porra, acabei começando a jogar online e fui me envolvendo mais com o poker. Nesse ano de 2009, que era um poker bem distinto do que é hoje, né? Hoje o poker é muito mais técnico do que era na época. Tinha pouca gente que estudava, e eu tinha esse traço um pouco já de ler, estudar, e essa galera que jogava comigo regularmente não tinha muito essa de se aprofundar, né? Jogava ali o torneio que estava jogando. Uhum. Então acabou que nessa época, nesse torneio, eu acabei ficando, acho que no primeiro eu fiquei em primeiro, era um ranking que classificava para ir para os torneios do Conrad. E eu fiquei em primeiro no primeiro semestre, em segundo no segundo semestre, e nos dois eu fui classificado para ir pro Conrad. Nesse ano de 2009, né? E, porra, aí, cara, foi muito legal para mim, né, cara? Eu falei, pô, aqui, além de estar me divertindo, ganhei dinheiro, eu nunca tinha ido pra Punta, acabei indo pra Punta, fui mais de uma vez, né? Joguei o torneio lá, que era uma loucura lá em Punta. Acabou que eu não ganhei nada lá em Punta. Eu lembro que o Mário Quintanilha, o Marinho, que é amigo nosso que joga também, que também é empresário, ganhou um torneio lá. E aí fui, né, cara? E nesse ano de 2009, eu já fui para Las Vegas. E fui para Las Vegas jogando só os torneios dos Deep Stacks, né? Os torneios, vamos dizer, paralelos lá de Las Vegas. Eu não joguei nenhum torneio de bracelete no primeiro ano. Fiquei lá uns 15 dias só nos Deep Stack. Uhum. E me cravei um Deep Stack. Eu cravei um Deep Stack de um domingo que me deu um prêmio, sei lá, na época foi quase $70 mil. E era um prêmio super alto e tal. Fábio, perdão eu te interromper um segundinho. Claro. Essa ida já é uma segunda ida a Vegas, depois daquela de 2007. É uma segunda, mas a primeira eu não joguei poker. E nesses Deep Stacks, o que você crava é um Deep Stack extravaganza ali do Vinicius, aqueles paralelos. Não, cara, era os Deep Stack do WSOP. Do Rio, que não valiam braceletes, mas eram paralelos ali. Isso, tem até hoje, cara. Eles têm os torneios de bracelete, né? E tem os Deep Stack, que é como se chama os torneios mesmo. São torneios de 200 agora 215, na época era 235 e $125 que tinha. Tinha um que começava às 4 horas da tarde, às 2 da tarde, e o outro que começava acho que às 8 da noite. Essa grade continua meio parecida. A World Series tem um negócio muito legal, né? Eles são muito consistentes, né? Eles mantêm muito parecido, a grade de um ano é muito parecido com a grade do ano seguinte. Eles têm evoluções positivas, mas não corta o que estava dando certo, sabe? Não tem muita mudança. E aí fui e joguei mas eu fui pensado em jogar esses torneios mais baratos e tal. Isso foi 2009, se eu não tô errado, cara. Uhum. Voltando no tempo, isso é 2009. Então eu tive, esse ano de 2009 foi um ano muito positivo para mim no poker. Que tem um lado que é ruim, né? Eu entrei em 2010 achando que eu era o cara melhor jogador do planeta, velho. E aí o Jeep deu uma capotada em 2010. 2010 foi um ano bem ruim, um ano que eu tive um período bem down em 2010 e que me fez parar e repensar, sabe? Porque a parte do ganho que eu tinha tido em 2009, eu perdi muito desse ganho em 2010.
e tive que repensar o jogo e tal. E falei, pô, cara, não tem lógica eu continuar daqui sozinho, eu preciso estudar, treinar e ficar muito mais, como eu tinha feito lá no começo, estudioso do que o que eu tava antes, né? Uhum. E eu dou meio um break, assim, de 2010 para 2011 e começo a estudar bastante, meu. E aí começo a fazer coach, investi bastante em coach. Eu já fiz coach com bastante gente, faço até hoje, mas eu já fiz coach com bastante gente aqui no Brasil, já joguei em período para times aqui no Brasil. É que eu acabo não conseguindo ter uma sequência disso por causa do trabalho, né? Mas eu tive a certeza absoluta, cara, que o poker necessita de estudo e dedicação. Se você quiser se aventurar, você não vai conseguir se aventurar. E isso eu tive certeza. Mas eu tive certeza na pele, sentindo que eu tava perdendo. E aí eu comecei, cara, eu tive uma seleção, essa experiência que eu acho que foi, olhando para trás, foi muito positiva. Porque me dá um choque, assim, de realidade, de ter que levar o negócio ou mais a sério ou continuar levando na brincadeira e pegar mais leve. Como eu queria pegar mais pesado, falei, pô, cara, vou precisar estudar. E comecei a estudar de uma forma um pouco mais profunda, a qual eu trago até hoje. E comecei a estudar, cara. E quando você começa a estudar e entender o negócio com mais profundidade, muda a tua visão do jogo, né? E se você tiver... Eu que jogava muito, eu jogava bastante live aqui, eu posso dizer que eu era um dos poucos do meu grupo que estudava mais. Sim. Então você começa a sobressair. Eu tinha grupos de home game, então começava a ganhar aqui, perdia ali e tal. E eu tive uma época que eu fiz uma seleção muito importante, que fui entender, por exemplo, eu era perdedor em cash game. Isso até hoje, cara. Toda vez que eu me aventuro, eu perco. Isso era uma pergunta que me veio à cabeça e que era a próxima pergunta, é o seguinte, quer dizer, você começa num momento que o cash game tá muito forte em São Paulo. Aquele jogo do Zali com o Pedro, com a turma, era um jogo que era muito forte. Você tinha o perfil, quer dizer, você já era um profissional de nome trabalhando em agências enormes na publicidade. Quer dizer, você tinha todo o perfil para jogar, para abraçar o cash, optou pelo torneio, né? Seria até natural pelo perfil, pelo entrar quando quer, sai quando quer, a liberdade que o cash dá, né? Essa era a pergunta. Por que o torneio? Cara, eu sempre gostei de competitividade, cara. Então eu competi, cara, eu joguei tênis muito tempo, eu joguei futebol muito tempo, sempre competindo, né? E eu sempre gostei de competição. E a história do cash tem uma competição envolvida, mas tem isso que você falou, eu vou embora, não vou embora, sento e levanto. A outra história não tá indo pelo troféu. E lá nos Zali, esses torneios tinham troféu e tal. Tô olhando aqui para trás, aqui tem até alguns deles estão ainda por aqui. Mas ele premiava e tinha a história de ter um ranking. Eu acho que isso me cativava mais do que especificamente o ganhar ou não ganhar, né? E eu tô falando pra você isso mesmo, é tudo 2009, cara, olhando as coisas do Zali aqui, ó, tô olhando aqui, ó, campeão 30/11 de 2009, foi campeão do ranking do Conrad. É isso mesmo que eu tava te falando, cara. Aí tem um outro aqui, eu não consigo nem mais ler, cara, mas não tem mais... Aqui, ó, terceiro colocado no ranking, não fui que eu falei que tinha ficado segundo, foi terceiro. Então, cara, teve essa história aí, que foi muito legal. E pô, sim, eu poderia sentar no cash, mas eu sempre achei mais legal o torneio. Perfeito. Fábio, é evidente que existe uma vida, eu falei a respeito da facilidade que tem o cash game, você entra a hora que quer, sai a hora que quer, e logo naquele começo do poker você já é um cara que é uma estrela da publicidade, por dizer assim, né? É um cara que já está trabalhando em agências gigantes e já tem uma vida familiar, né? A gente estava ali agora ouvindo a Isabela ao fundo, conversando com você. Isso aí. Então, quer dizer, tem uma vida familiar que demanda um equilíbrio razoável entre o Fábio, agente publicitário, o Fábio, família, marido primeiro, depois pai, e o Fábio, jogador de pôquer, que estuda, que joga, e você é a pessoa perfeita porque é o recreativo que eu estou recebendo aqui para poder falar disso. Como é que equilibra, com perdão do palavreado, como é que equilibra essa porra toda?
Cara, assim, eu acho que tem um nível alto de disciplina, né? Se você não tiver disciplina, você não consegue equilibrar. E eu tô longe de ser perfeito, velho. Eu não consegui equilibrar o tempo inteiro como tinha que ser, entendeu? Eu já passei do ponto no lado do poker e tive que voltar por um... É muito difícil, cara, você chegar num nível muito alto sem muita ampla dedicação, né? O poker necessita de volume, né, cara? A amostragem é um negócio muito verdadeiro. Se você continuar e estiver fazendo o correto e fizer isso no longo prazo, isso vai te levar a um caminho vencedor. Se você não der o longo prazo para você conseguir verificar isso na verdade, você não consegue saber. Porque você pode estar numa downsize de um período, por exemplo, as últimas 3 semanas, falando agora no que tá rolando, né? Na quarentena aqui, cara, porra, pra mim tem sido mais down do que up. Então eu tô negativo na quarentena, mas eu sei que é que ela tem a volta. Eu classifiquei para os 2 main events que tiveram, porque eles repetiram, né? Os caras tiveram um main event de high roller, ele repetiu ele na semana passada e na retrasada. Nos 2, cara, eu caio de uma forma cruel, assim, tipo... eu tenho rei dama-dama numa mão que, pô, eu faço uma trap pré-flop, eu faço o cara ir all-in, ele tem dama-dama, eu rei, e ele faz um flush runner, sabe? E no outro eu vou de all-in, rei, tomo call de 9-9 e rei. E bate o 9, o cara elimina 2 caras. Essa mão até saiu no Super Poker. Mas, pô, então, na real, cara, essas coisas acontecem, elas são da variância. E a única coisa que mata a variância é o longo prazo. Se você não der longo prazo para enforcar a variância, você pode estar no período da variância e quem te enforca é ela. Então, por isso que você tem que ter 2 coisas que são essenciais. Uma é controlar até onde você pode ir, né, no lado financeiro, e a outra é dar tempo para o que você está fazendo correto aparecer, que no final ele aparece. Essa é bem minha visão, mas isso são coisas que eu aprendi com os coaches, né? Eu tive uma época com o João Bauer e companhia, outra época com o Yuri. Esses caras melhoraram meu jogo de uma forma absurda. Há pouco tempo atrás eu não consegui fazer do jeito que eu queria fazer, cara, com a Ale Mantovani, mas eu ainda tô no grupo, ainda participo, eu não consigo participar porque tem muito volume, meus horários acabam não batendo, mas ainda tenho feito bastante. E lá atrás, cara, eu fiz coach com Timex, com NASA. Timex eu fiz, foi coincidência, porque a gente fez uma reta final do PCA junto, né? E eu achei um moleque extraordinário, eu não sabia quem era ele. E fiquei amigo do pai dele no Rail. Meu pai estava ali do lado, tal, e minha esposa também estava lá, então a gente acabou, um dia se encontrou em restaurante e tal, e acabei ficando amigo do pai do Timex, que é meu amigo até hoje. E o próprio Mike mesmo hoje nem joga mais, né, cara? Joga muito esporadicamente, só que não aparece, sempre destrói. Que ele acabou montando o Poker Shares, né, que é um business que ele fez de aposta. Falando outro dia que ele botou a aposta do Covid e tomou porrada de todo lado e teve que tirar. Bota tudo, né? Se botar cuspe à distância, ele vai. Exatamente. Então ele acabou montando lá. Então eu sempre busquei conhecimento, cara, e continuo a buscar. Uma das coisas que e a turma do Forbet sabe, cara, o que eu já quis entrar pra estudar com esses caras, meu. Eu peço pro Rafa, peço pro Will, peço pro Crema. Eu já tentei fazer com o Sketch, falei, Sketch, vamos fazer o seguinte, eu faço plano de mídia, eu faço plano de marketing, eu faço tudo pra você, os caras não abrem, velho. Cara, não tem fold essa parada pro Sketch, você tá louco, pelo amor de Deus, meu amigo Sketch, não folda isso, cara, não folda o trabalho de Fábio Freitas, cara, porra, bota no time, caramba. Eu já pedi muito, velho, já pedi muito lá, mas eu entendo, cara, hoje se você perguntasse pra mim no poker coisas que você mais queria,
eu queria ter aula com Kowalski, aula com... Eu não queria ganhar nada, sabe? Você pergunta pra mim assim, aqui no Brasil, eu queria ter aula com essa turma aí, cara. Uhum. Agora que eu vi, tipo, o NASA entrando... Pô, o NASA é fenomenal, velho. Uhum. Fenomenal, velho. NASA, RUI-NF, essa turma desses portugueses que estão no mundo aí. Porra, cara, o NASA entrando pro Forbet, esses caras vão levar o jogo para um outro nível, cara, porque... E o que eu queria? Tá próximo desses caras, né? Vendo o jeito que Padilha ensina, ou olhando dessa turma nova, né, que surgiu, a turma do... Esses três times aí, cara, do Full, Forbet, Samba. E o Samba... São lugares, fontes que eu adoraria beber, mas só que, tipo, eu entendo, porque eu não tenho o tempo para gerar o volume que esses caras precisam. Então a coisa acaba não casando. Mas eu adoraria. E quando a gente se para pensar, né, cara, e eu olho o para trás, eu acho que muito do que eu consegui jogando tá por dedicação, cara, e por ouvir e aprender. Como o negócio é muito evolutivo, eu queria ter a possibilidade de beber em alguns desses atalhos, sabe? Então, se você perguntasse pra mim, pô, que coisa que você mais queria? Eu queria fazer aula com essa turma, eu não queria nem jogar pra eles, não, eu pagaria pra ter aula com eles. Tanto que quando teve o curso Forbet, fiz. A Akari eu faço, a Akari... O Akari, pra mim, tem dois caras pra mim que colocaram o poker em outro nível no Brasil, né? Que é o André e o Igor, né, cara? Uhum, esses caras, o que eles fizeram pelo poker no Brasil, e eu tive muito próximo dos dois, né? Mas mais em trabalho com o Igor, cara. Federal, sim. Eu ajudei muito, a gente fez muito trabalho junto no início do marketing dentro do BSOP, né, cara? Eu montei com ele estrutura de como vender, de que jeito fazer. A gente foi atrás de patrocinadores, cara. A gente levou o mercado publicitário para o PCA para conhecer o evento. A gente... e no final acabou tendo bons frutos, cara. A gente conseguiu ajudar na entrada da Sky na época no poker. Fábio, eu vou te interromper e vou te falar o seguinte, nós vamos falar disso tudo, mas isso está um pouquinho para frente, eu queria terminar com o Fábio bom. Jogador ainda, podemos? Podemos. Me conta um negócio, você joga o High Roller, você joga os maiores torneios do BSOP, você engata uma grade pesada. A primeira pergunta é a seguinte, comandando ou num cargo hierárquico alto de uma agência que tem 8 mil funcionários, opera em 90 países com 150 escritórios, como é que consegue tirar dias para poder engatar um BSOP como você engata diversos dias? Cara, eu vou te falar, quando eu estava na África, eu saí da África em 2015, se não me engano, 2016 15 para 16. E, porra, cara, isso já me atrapalhava, porque, tipo, lá não estava muito combinado isso. E, porra, eu queria jogar. Porque eu também acho que na vida da gente, a gente precisa fazer as coisas que gosta, ser feliz, cara. Não pode sofrer em nada que você tá fazendo. Uhum. E eu gosto pra caramba de jogar pôquer. Jogo com seriedade, quero jogar os torneios. E eu passei por algumas coisas, cara, ao longo dessa jornada. E aí você tá dando um exemplo. Eu joguei um High Roller em Brasília. Uhum. Aí tô jogando High Roller em Brasília. Fui pro dia final do High Roller, eram 13 pessoas, eu era o segundo em ficha. E, pô, eu tinha que assinar um documento no dia seguinte, cara. Isso era o High Roller começou no domingo, o dia final seria segunda. Era de 2 dias na época. Hoje tem alguns deles até que são de 3 dias, mas esse na época era de 2 dias. E, porra, eu liguei pro meu chefe na época e falei, pô, me ajuda lá, cara. Ele podia me cobrir nessa, sabe? Uhum. E ele não cobriu, velho. Não cobriu e eu voltei para São Paulo. Então eu saí de Brasília, voltei para São Paulo, fui assinar um negócio, voltei para Brasília. Pô, foi uma epopeia, cara. E aí chegando em Brasília, fila para pegar táxi. Não tinha Uber ainda na época, fila para pegar táxi. Aí chega no táxi, demora. Antes disso, chega no aeroporto, cara, eu marquei o voo para uma hora mais para frente. Aí eu ia tentar antecipar o voo para chegar na hora. Tudo apertado. Uhum. Pô, resumindo, velho,
Eu chego, estamos em 8, eu tô 7 de 8 e meu stack tinha derretido lá. Eu chego, sei lá, quase 2 horas atrasados num dia final de um torneio high roller do BSOP. Então não é que era o torneio da pizza, sabe? Uhum. Porra, aí nesse dia, cara, e é muito estressante esse movimento inteiro, né? Falei, cara, quer saber, quando eu mudar de emprego, eu vou combinar. Vou falar, eu jogo poker, eu vou jogar 2 eventos no exterior, eu vou jogar os BSOPs de São Paulo e um BSOP fora, vou tirar os dias que eu tiver que tirar de desconto de férias, faz o caramba, mas eu vou botar isso no pacote. Se quiser, quer, se não quiser, eu fico onde eu tô. E aí eu recebi a proposta da F-Finasca. E quando eu recebi a proposta da F-Finasca, quase coincidência do destino, um dos primeiros sócios lá, que era o Loi Barjas, o Loi jogava poker. E o Ivan, que é o cara que me contratou, também jogava. Uhum. E eu botei na mesa, o Ivan falou, não, tranquilo. Quando ele falou tranquilo, eu falei, pô, cara, tipo, na minha cabeça, eu tinha parado de negociar salário, meu bônus, tinha um monte de coisa que eu tinha que negociar que estava ali no meio, mas aquilo foi tão importante para mim que, porra, eu não precisava mais trabalhar, esconder, sabe, assim, tipo, porra, tipo agora, Sunday Million, tá de 2 dias. Ele não era de 2 dias. Uhum. Aí, tipo, fala, pô, eu passo pro dia 2, aí não jogo. Eu criei um ambiente, e o poker também me ajudou, porque o poker saiu da clandestinidade, vamos dizer assim. Sim. Ele saiu de um lugar escuro, estranho, e entrou na luz, né, cara? Então o poker que era, você falava, pô, vou jogar poker. Meu, eu tinha época que eu não falava. Eu ia no, sei lá, a gente vai em trabalhos com clientes e tal, e às vezes tem prospecção, né? E tem dinâmicas de grupo, essas coisas. Tem uma dinâmica de grupo que é comum no mercado publicitário, que eles falam para você falar 3 coisas que você faz, 3 características suas, né? Uhum. Eu falo, cara, que eu jogo poker, que eu sou caipira e no interior de São Paulo e que eu sou pai de gêmeas, por exemplo, cara. Uhum. O poker entra ali junto nessa história. Se eu botasse isso há anos atrás, cara, eu não ia falar do poker, né? Porque era mal visto, né? Então, eu acho que teve muito dessa influência. Então, o que aconteceu, cara? Ao longo do tempo, eu fui equalizando e fui deixando isso claro. E foi ficando claro para mim, em todas as minhas relações, família, em todos os lados, que o poker tá comigo, cara. E aí, eu não quero colocar em disputa de A versus B, mas eu quero que ele seja mantido. E aí, quando você coloca isso claro, você vai equalizando. E aí, quando você passa do limite em um dos lados, você também volta um pouco, né, cara? Acho que tem um pouco de bom senso quando você fala principalmente da relação pessoal, né? Ô, Fábio, a relação pessoal é o próximo tópico natural. Você convencer o chefe é muito mais fácil do que convencer a esposa de que a viagem que ela tem que fazer vai ser, mesmo quando é para Bahamas, de que o marido vai estar lá sentado jogando torneio, engatado, onde quer que seja em Vegas, seja em Bahamas, ou seja num EPT na Europa. Dentro da relação familiar, isso também é tranquilo, porque a questão é que vai somando uma quantidade de coisas que tem 2 ou 3 BSOPs em São Paulo, mais um BSOP fora, eventualmente um PCA, tem a WSOP, que você não vai perder o main event, que é o maior torneio de todos do mundo, mas tem a viagem da esposa, o tempo da esposa e tal. É muito mais difícil do que fazer publicidade e lidar com essa agenda cara, o que aconteceu é assim, cara, a gente foi para Bahamas a primeira vez, eu fui em 2013, que é essa vez que a gente leva o mercado publicitário. Salvo engano, é essa data. E vamos ver o Igor Federal, mais umas pessoas, são os convidados que ele levou, tal. A gente levou o Paulo Gregorassi, que era um CEO de agência de publicidade aqui também, era para ter ido outras pessoas que acabaram não indo. Tal. Mas enfim, a gente vai e, porra, e eu fui para lá, não fui para jogar os eventos maiores do PCA, né? Eu fui para jogar um evento paralelo ou outro e mais para entender a dinâmica. Meu, quando você chega naquele lugar, isso foi em 2013, você fala, porra, cara, que é isso? É um absurdo a estrutura que o PokerStars colocava para aquele evento, né? Sim.
E é assustador, para mim foi assustador eu ver aquela estrutura naquele hotel, não conhecia nada daquilo. E eu fui com o Igor, e muito bem recebido lá pelo próprio PokerStars, na época pelo Davi Carrion, que ainda estava no PokerStars, né? E aí eu acabei conhecendo uma legião de pessoas que comandavam um pouco a cena desse poker na América Latina. O Davi era o cara que fazia todos, ele era presidente do LAPT, né? Sim. E que também, vamos dizer, o PCA era meio LAPT, meio EPT, né? Uma coisa que congregava esses dois mundos, já não tinha mais os Estados Unidos. E a gente vai pro evento. O evento, é um evento gigantesco, né? A gente passa por esse evento, vai lá, eu lembro que eu acabei jogando um paralelo, que eu fiquei em terceiro lugar, o Dr. Charles ficou em primeiro, é um cara, o Charles Yamaguchi joga, ou seja, todo mundo que joga regular aqui em São Paulo conhece ele. Conhece, sim. E eu não ia jogar, o Charles ia, daí o Charles falou, não, vamos cavalar ele, Igor, vamos de cada um, e cada um pegou um terço, né? Eu peguei um terço, o Igor um terço, o Charles um terço, quer dizer, o Charles ficou em primeiro e em terceiro no mesmo torneio. E aí a gente foi, e foi legal tal, e voltei, para mim foi super positivo na viagem, ainda voltei super positivo dessa viagem de lá, e conheci uma estrutura muito grande. Falei, pô, cara, não posso perder dessas estruturas. Eu já tinha ido para Las Vegas nos anos anteriores, mas eu nunca tinha jogado os eventos grandes, sabe? Sim. Eu tinha focado muito nos eventos menores, né? Isso era 2013, eu já tinha ido para Las Vegas 11 e 12. 11 e 12 muito focado nos pequenininhos. Aí falei, pô, vou começar a tentar me organizar para ir melhor, né? E o que acontece, cara, é que os lugares são muito legais também, né? Tipo, esse ano não teve PCA e de 2013 para frente eu fui todos os anos, não teve nenhum ano que eu não fui. Em 4 deles eu consegui satelitar. Eu foco muito em jogar os satélites, né, para os eventos maiores, e eu acabo tendo bastante sucesso nisso, cara. E a família foi junto, tipo, o hotel é muito legal, né, minhas filhas, minha esposa mesmo, eles sentem vontade de voltar lá. Elas falam, pô, quero ir pro hotel de golfinho, eles brincam. Porra, golfinho, tubarão, tudo, né? Mas a brincadeira lá, do jeito que a gente chama, é o hotel de golfinho. Perfeito, então acaba equalizando. E os eventos dos outros lugares são eventos os lugares são muito legais, né, cara? Os eventos você vai, Barcelona, Las Vegas, Mônaco, pô, não tem como achar ruim, né? Legal demais. Fábio, na visão do Fábio empresário, o dinheiro do pôquer é dinheiro ou dinheiro é placar? Cara, dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Não aceita desaforo. Tem que cuidar dele como... Eu tento não misturar, cara. Eu tenho quase que... as minhas contas são todas em conjuntos com a minha esposa, e as minhas empresas, ela é sócia comigo, tal, tem empresa de consultoria, então ela tem uma visão de tudo, né? Então eu tento deixar as coisas muito separadas. Eu tenho um bankroll que eu lido com poker há bastante tempo, e tento não misturar, cara. Em 2011, quando eu falei 2010 foi muito ruim, em 2011 eu misturei. E foi uma época que eu me perdi um pouco. Mas eu consegui equalizar. Então hoje, cara, tem uma disciplina grande dentro. Eu sei o volume que eu posso ir, até onde eu posso ir. O dinheiro que o poker produziu tá lá no canto dele. Eu tenho planilhado tudo que eu tenho desde 2009, cara. Eu planilho todo dia. Então tô jogando hoje aqui, né? Eu joguei 2 telinhas, um Turbo 215 e o 530. 2 telinhas, se torneios mais caros é mais complicado abrir muita tela, né? Mas eu tô aqui hoje, a grade é mais curta também. Tô vivo ainda no 530, aí botamos esses 745, tem 125 de bounty na conta. Por enquanto tô down. Mas tô vivo no torneio ainda. Tô 95 de 697 de 632. Vamos ver o que dá.
PokerCast Estamos costuma caminhando regular a devagarzinho. conta, então o potencial de cravada é enorme. Devagar essa porra, a cravada aqui dá uns $46 mil, tá louco? Não esquece do PokerCast no churrasco pós-quarentena. Não, tem capilé durante a quarentena, recebe um vinho na quarentena. Que homem. Mas E aí, cara, daí pra frente, a gente começou a ir junto. Eu sempre tento ir viajar, cara, para as viagens de poker com a família. Se pergunta para as minhas filhas o lugar que elas querem ir para Las Vegas. Uhum. Porque é um puta lugar, cara, para diversão de criança também. Sim. É que tem gente que acha que não é, mas é, cara. Claro que é, sim. Tipo, a minha esposa adora Las Vegas, então... O Gui, é difícil comparar, cara, porque eu também, o que eu faço? Como é férias, se eu fosse só jogar, eu iria ficar num hotel mais barato, ficaria numa estrutura mais simples. Como é férias de todo mundo, a gente acaba ficando nos puto hotéis, puto lugar legal. Então, no final não tem como reclamar. Fui 3 anos seguidos para Las Vegas, fiquei no Wynn, no Aria e no Cosmopolitan, entendeu? Não tem como, é impossível achar ruim. Ninguém acha ruim, cara. Fui demais, foi muito Cirque du Soleil. Esse ano foi duro, foi ruim lá teve que almoçar no Alain Ducasse, entendeu? Então não tem como achar ruim. Essa Las Vegas do dinheiro, ela é boa para qualquer um, velho. Sim. E graças a Deus, cara, pela minha profissão, eu consigo ter esse lazer financeiramente. Então, esse lado, para mim, eu consigo proporcionar legal para minha família. Tipo, eu fui pro EPT de Barcelona, né? Eu classifiquei no satélite, de última hora, não estava previsto. Essa foi cagada, porque eu tive que negociar na empresa umas férias que eu não tinha. E eu fui para lá, eu classifiquei no satélite, não estava programado, não deveria nem ter jogado satélite, mas joguei de teimoso e irritou. Então acabei indo para Barcelona. E nessa viagem fomos só eu e a minha esposa. Mas, pô, eu nunca conheci a cidade, cara. Cidade inacreditável. A gente ficou 15 dias em Barcelona. Pô, eu joguei lá, sei lá, dos 15, devo ter jogado 9, 10 dias. Os outros dias a gente passeou, cara. E eu acho que essa lógica de, tipo, você sai para uma viagem que tem 15, 20 dias de jogo, se você tiver com os teus familiares e tirar dos 15 dias, 3, 4 dias para sair e passear, as coisas se equalizam. E jantar junto, acordar cedo. A minha dinâmica fica diferente. Então, eu tento acordar cedo, eu tomo um café com elas, a gente fica junto e tal. E aí os jogos começam cedo, né? Las Vegas tem começado às 11. Antes era sempre meio-dia. A gente fica tipo de manhã e nos dias que não tem jogo. Eu não vou te dizer que esse estresse é zero, porque é mentira, mas tá bem equalizado. Bacana demais. Na hora que você tá se pegando ali com o Yuri, numa reta final de torneio, onde que tá o ponto mais difícil para você, para o Fábio recreativo, bater de frente com o Yuri? Tá na questão técnica de estudo, tá no tempo de jogo? Quer dizer, ou não tem dessa, quer dizer, na hora que tá lá, vão pro pau e você sente a dificuldade de não ter o ritmo de jogo de um Kowalski, de um GM Walter, desses caras todos que você citou? Lógico, eu tô numa reta com eles, eu tento não enfrentar eles, eu desvio deles. Uhum. E eles sabem um pouco disso, sabe? Uhum. Eles são todos espertos, né? Então eles sabem que quando eu tô jogando com eles é porque eu tenho alguma coisa para estar jogando com eles, porque eu sento numa mesa que eu conheço todo mundo, sei quem é quem, e quando eu não sei, eu tento buscar saber, cara. Essa é uma coisa que poucos fazem, os profissionais, os bons profissionais, a maioria faz, e eu faço, velho. Eu estudo a minha mesa. Sim. Se eu sento na mesa, eu fico desesperado para saber quem é, para ter qualquer informação. E nos torneios dos dias 2 para frente, essa informação é pública. Uhum. Então você só não sabe se você não quiser. Eu tipo, Las Vegas, porra, primeiro break, nego sai, eu me enrolo, fico, dou rolê na mesa, tento olhar lá as fichinhas de todo mundo, o que eu consigo eu fotografo, saio, puxo. É um trampo, velho. Se a gente não encarar que aquela mesa ali, você tá trabalhando nela, uma coisa que eu acho que era o Yuri que falava isso, cara. A lógica de você estar em full attention dentro da mesa, em atenção profunda, poucos fazem, velho. Sim. Poucos fazem.
Poucos fazem. Então a atenção é em todas as jogadas. Quais são as melhores? O Akari fala isso também. Qual é a melhor jogada para eu descobrir o que o oponente está fazendo? Como é que é o tipo de jogador dele? Porque os jogadores têm padrão, né, cara? Onde você encaixa o cara num padrão, dali para frente você vai só afinando a leitura dele. Mas a leitura inicial é dentro de um padrão. Mas esse cara aqui é tight, outro, esse aqui é tight agressivo, esse aqui é loose, esse aqui é... Enfim, dentro dos N padrões que tem, você encaixa um cara no padrão. Todo mundo é encaixado num padrão. Uhum. Os que não se encaixam em padrão algum são os caras que estão fora da curva. Esses caras que estão fora da curva, os caras você não tem que jogar com eles. Uhum. Só se você for obrigado. Se você não for obrigado, você foge deles. Eu fujo desses caras até a hora que dá. Então, assim, chega uma hora, não dá, né? Você chega na mesa final, por exemplo, mesa final do Super High Roller do BSOP. O torneio inteiro já é difícil, porque não é qualquer um que entra. Mas chega na mesa final, tá lá. Eu lembro dessa que eu tô pensando, refletindo sobre ela agora. Eu tô no City 9. A gente começa a mesa final tô no City 8. Era 8 Max. City 1 era o GM Walter. City 2 era o Redão. City 3, Xande Ribeiro. City 4 era um angolano que acabou cravando, jogava bem. Eu lembro. Mas eu não conhecia ele. Gente boa, cara. Uhum. Já vi ele roda o circuito, tudo aí. Todo lugar que você vai jogar, ele tá. Aí, do lado dele tá o B. Dias, acho que era o Crema, e eu. Aí você fala, não tem de quem desviar. Quem que eu queria jogar com? O angolano, que eu não sabia quem era. Uhum. Eu não sabia quem era o angolano, falei, eu quero jogar com o angolano. O Xande era recreativo também, que tava ali, mas, eu acho que joga muito bem. Alta malandragem, sim. Isso, não é bobo. Joga muito bem, muito bem. E eu conheço o jogo dele, ele o meu. Então, assim, do resto que tava ali, todo mundo se conhece. Então, quando chega, né, quando afunila, aí você tem que ir de frente, não tem jeito. Eu lembro de uma mão nesse dia que eu tenho que passar um blefe no redão, que ele folda. Cara, são situações que são desesperadoras num torneio. Só que você tem que estar ali tranquilo. E sim, cara, quando chegam num... Tipo, eu não quero. Você falar pra mim, vai jogar um heads up, você e o Kowalski, você e o Yuri, Jamie Walter, cara, eu tô fora. Eu quero que ele jogue heads up com a mãe deles, comigo não. Entendeu? Perfeito. Não, porque esse jogo é de escolher oportunidade, cara. Você tem que escolher oportunidade. Agora, se eu quiser jogar um torneio no qual eles estão, uma hora, principalmente nesses mais caros, né? Os fields são menores, que a gente se cruza mesmo, não tem jeito. Mas a gente se conhece e eu acho que eles sabem que eu acabo usando um pouco disso, sabe? Sim. Eu tento não enfrentá-los, cara. E esses caras são muito difíceis de jogar, né? Por exemplo, você pega... Os brasileiros são muito bons, velho. Os brasileiros são muito bons. E tem uma facilidade que eu acho que é o que me ajuda pra caramba, que é jogar contra esses caras direto. Então, tipo, a gente vai no torneio, num high roller daqui de meio de semana que tem aqui, a gente foi lá no Yulia, teve um high roller. Você vai lá, tá o Crema, Jamie Walter, o Will. Cara, você tá louco, velho. Isso é além de ser um bom torneio, a gente tá lá, vai se divertir, pode ganhar uma grana, mas o jogar com esses caras, prestando atenção no que eles estão fazendo, é uma aula, velho. E esses caras estão jogando de igual para igual com qualquer jogador no mundo, velho. Sem dúvida. O NASA vir pro Forbet não é uma coisinha. O NASA é um dos melhores jogadores do mundo, cara. Sim. Ele tá tranquilamente na lista de top 20 de muita gente, de top 50 de quase todo mundo, entendeu? E ao contrário dos outros jogadores brasileiros que estão entre os melhores do mundo, ele enfrenta o field de high roller, o que a maioria dos brasileiros não faz, né? Que o Yuri foi ano passado jogar se não me engano, o US Poker Open, posso estar errando, talvez o Poker Masters, mas quer dizer, esses caras não estão enfrentando, e não é o caso do NASA que enfrenta esses caras, né, que joga com eles. Eu não sei, aí tem uma história, cara, esses caras trocam muito action, né? Essa venda de action paralela que existe lá, então você tá jogando contra um cara que tá todo mundo swapado, entendeu? Sim, então todo mundo swapado com todo jogo, mundo. Sim. É um jogo muito diferente, sabe? Sim. E é um jogo onde, cara, os fish que estão entrando estão realmente morrendo e essa galera que tá swapando tá tudo fazendo dinheiro e vendendo action
e tem os outros que vendem action e vivem da venda da action, né, cara? Você joga um torneio de $100 mil, que você tá vendendo action a 1.1, 1.5, 1.15, que é baixo. Mas se você num torneio de $100 mil, você vender action a 1.15, que todo mundo compra, por exemplo, Fedor Rose, esses caras vender a 1.20, 1.30, e esses caras vendem. Então, esses caras vendendo action nesse nível, ele ganha $20 mil, $15 mil num torneio, entendeu? Então, ele começou a jogar ganhando. Quando esse cara começa a fazer isso e começa a jogar com parte da action dele, ele começa a entender, não é bankroll próprio, e swapado, toda essa história que aí você conhece, e acho que quem busca estudar e busca entender e busca ouvir o que acontece, entende, os que caem de paraquedas ali são os que dão buy-in, né, cara? Sim. Os que dão buy-in liso, seco. Então é bem complicado dar esse buy-in lá. Por isso que a gente não vê nenhum brasileiro rodando, apesar de eu achar, isso já foi discussão, a Kari uma vez estava discutindo aqui no PokerCast inúmeras vezes, sem dúvida nenhuma. Fábio, agora, quem dá o buy-in tá dando o buy-in porque ele quer jogar contra os melhores do mundo, né? Então, na verdade, não tem surpresa, porque quem dá o buy-in não tá dando buy-in de trouxa. Ele quer jogar com o NASA mesmo, quer jogar com o Fedor, quer jogar com o Yuri, ele quer jogar com esses caras, com o Stephen Chidwick, né? Sim, agora, tudo é uma questão relativa, né? Se eu sou dono do Cirque du Soleil, que parece até que quebrou, mas se eu sou dono de um negócio desse, dá buy-in de 10 mil, 50 mil, 100 mil, não faz diferença. Sim. Então, e aí, esse cara também joga tão tranquilo, porque nada faz diferença pro cara. Sim. Esses caras que jogam, são outros níveis. Cara, você vê lá os caras jogando, esses caras jogam esse high roller, você sai ali, eu fico bastante no área, né? Você sai ali, você vai nas mesas de cash do área, você vê os caras estão jogando com frente de 200, 300 mil dólares, entendeu? Então você olha e fala, pô, não tem problema. Então você fala, pô, o cara tá dando buy de 50 mil. Depende, é igual você tá dando um de R$500 ou de $50. É tudo relativo. Perfeito. Fábio, eu não posso perder a oportunidade, claro, de falar sobre tudo relacionado à publicidade do poker com você aqui no programa. E eu começo te fazendo uma pergunta que é o seguinte: qual é o tamanho da importância da campanha Jogue Poker Faça Amigos da Confederação Brasileira? Quer dizer, esse é o rumo que o poker tem que atirar? Cara, eu acho que sim, eu acho super positivo, eu acho que o lado inclusivo de se divertir, ele precisa ter força dentro desse ecossistema. O ecossistema ficou muito competitivo, né? Se olhar essa seriedade que o Brasil levou o jogo, seja pelos times, pelo jeito de fazer, tirou um pouco a brincadeira do jogo. Então eu acho que o lado fã precisa voltar. Ter alguns jogos que sejam para dar risada mesmo, sabe? All in or fold, alguns jogos que sejam focados não no recreativo, mas no jogo em si ser recreativo. No entretenimento. Em ser uma diversão e não ser um negócio tão sério, sabe? Porque você senta lá no main event do BSOP ou no main event de qualquer torneio que a gente estiver falando, esse jogo é sério, entendeu? Precisa ter alguma coisa que brinque no meio dessa seriedade para trazer gente nova que queira brincar, ou gente que quer brincar e não quer jogar sério. Porque aí o cara não encaixa, né, dentro de um e de outro. Agora, a gente está falando de um ecossistema que define o campeão paulista, o mineiro, o carioca, o brasileiro, o do mundo, o espanhol, tal. Então, como que você faz esse balanço? É muito difícil, porque a gente está falando de um ambiente de poker competitivo. Então, quando a confederação faz um negócio desse, para mim é super legal, porque ele tenta tocar no que tange a competição, né? E não puro na competição em si, que faz falta para quem quer brincar. Como para mim não é brincadeira, para mim não indifere, porque eu não quero ir lá jogar um torneio brincando, sabe? Eu quero jogar um torneio sério. Mas pro outro que quer, de repente, é uma coisa que é legal. Eu acho bem legal, cara, esse lado inclusivo da diversão, sabe? Da amizade, de fazer mais amigos e tal. Eu tenho uma quantidade de amigos que eu fiz no poker que é gigante, cara.
Fábio, então, olhando por esse lado, quer dizer, o caminho que os sites também estão tomando, quer dizer, engatilhar ali para um spin and go, hoje a GG Poker tem um monte de mesa que é uma mesa que ela já é de all-in ou fold, quer dizer, uma videogamificação do poker ali, tornar ele menos atrativo para o jogador profissional que faz volume, tornar mais atrativo para esse jogador que é o cara que senta e esses jogos em que você aumenta a variância deles, quer dizer, você faz os $100 do jogador recreativo durar mais e não ser trucidado pelos profissionais, você acha que esse caminho também é um caminho correto para os sites de poker online? Depende, velho. Depende como você olha. Na verdade, eles reduzem a variância do dinheiro sair do site e ir para um outro jogador, né? Eles aumentam o dinheiro girando no site, ficando no próprio site. Acho que para o site tem uma inteligência grande, né? Os sites estão... Eu não gosto muito da ligação direta dos sites com tudo, né? Com cassino, esporte. E aí eu acho que eles estão dando uma cassinada no poker, entendeu? Uhum. Eu particularmente não gosto. Mas aí eu não gosto como jogador usuário do site. Como... olhando pelo lado do site, acho que pelo lado do site eles estão corretos, eles estão abrindo mais opção, porque, se eles estão abrindo mais opções, é porque tem gente usando. Ninguém tá deixando uma opção lá aberta que ninguém entra, por exemplo, se ela tá lá, Blackjack Online, velho. PokerStars botou isso lá. Tem nego jogando. Se entrar lá, se eu clicar aqui, ó, cassino, olha ali, provavelmente tem gente jogando nas mesas. Certamente. Não tá ali solto, a bet esportiva, tal. Como tá tudo dentro de um mercado, e quase em todos os sites estão com todos esse ecossistema, né? Ele tá deixando de ser site de poker, ele tá virando um cassino online, né? Uhum. Que tem 3 abas aí ou 3 segmentos onde eles atuam. Eu, como empresa, acho legal. Acho ruim pro poker, cara. Pro poker acho ruim, sim, porque... Perfeito, mas eu digo o seguinte, dentro do próprio ambiente do poker, mudou. Quer dizer, antigamente o site visualizava o seguinte, vão premiar com rakeback, porque se tiver uns caras fazendo volume, toda vez que um recreativo chegar, vai ter jogo, o jogo vai estar acontecendo, porque vai ter aquela galera aquela jogando. Falta da quantidade de gente, né? Exatamente. Como tinha menos gente, cara, isso aí é o poker no mundo. Era como era no Zali, tava lá. O Russo, o Grow, o Kawauchi, os caras estavam ali para formar um jogo. Uhum. A vida inteira, lá atrás. Estou falando isso há anos atrás. Então tinha a turma que formava o jogo. Mas aí de repente os caras viraram. De repente os caras param de olhar para esse jogador, que é o formador de jogo, e falam o seguinte... Porque tinha um volume, né? Sim, porque não precisou o que acontece é o seguinte... Cara, né? Os $100 que o cara depositava passou a não durar nada, passou a ser trucidado por aquele bando de profissional que se criou ali, e os caras desviam o foco para um jogo que é um spin and go, para um jogo que é um torneio bem mais short stack, para um jogo que é um hiperturbo, em que a qualidade técnica do Kowalski ela vai sobressair menos a curto prazo, ela vai ser valorizada a longo prazo, mas vai sobressair menos, né? Então, me parece o seguinte, que em termos de ecossistema, me cheira como um acerto. Agora, você tá lá mais, você é publicitário e você tá jogando esse jogo com muito mais volume, muito mais caro do que eu tô jogando, né? Então, a sua percepção é importante. Quando eu te pergunto se você acha que isso é correto, que o caminho é esse. Não, cara, eu não acho correto para o poker a mistura, mas eu acho correto para a estratégia do site. Se eu fosse o site, eu estaria feliz. Eu sendo o poker, eu acho que estão deturpando algumas coisas dele. Mas eu não sou obrigado a jogar o que é deturpado, entendeu? Eu posso decidir não jogar e acabou. Eu posso me bloquear, então... porque no final do dia tudo está sob a decisão do indivíduo, né? Então ele que decide o que ele faz. Sim, eu digo o seguinte, no que diz respeito ao mercado, esses jogos de maior variância em que o jogador profissional tem menos a chance de ganhar o dinheiro diretamente do jogador recreativo, é um acerto dos sites, o caminho, por exemplo, que o PokerStars tomou, ao invés de ter torneios deep stack, torneios normais e cash game, ele jogar um jogo mais para um jogo shallow stack ou um torneio mais acelerado, com muito prêmio de nocaute, quer dizer... Eu acho inteligentíssimo, cara, porque o site vive de rake, certo? Quanto menos ele deixar o dinheiro ir para a mão do profissional,
Claro. Mas o dinheiro vai continuar girando. Perfeito. O cara que tiver recreativo, raramente ele sai muitas vezes zerado do site. Uhum. Ele não saca. O dinheiro continua lá, e aí o dinheiro nunca foi sacado, e o dinheiro está lá dentro. O profissional vive do time. O time é upload e download de dinheiro o tempo inteiro, sabe? Então, nenhum caixa termina o dia cheio. O cara recebe lá o que ele tem para jogar a reta do dia, no final do dia ele precisa mandar. O que tem prestação de conta, né? O recreativo não, cara. Então, a inteligência, para mim, tem 2 grandes movimentos. O maior são os bounties do que esse. A inteligência do bounty é muito grande porque o dinheiro fica picotado para todo mundo e quem ganha um pouco de bounty vai jogar, e se foi pouco demais, vai pro spinning goal, entendeu? Para tentar dar uma... E sempre a história de poder ter uma porrada do prêmio milionário, que é transformar o negócio numa roleta, isso é muito inteligente, cara. Porque, pô, não tem nada que te chame mais, de falar, pô, você pode ganhar 1 milhão com R$5, 1 milhão com $5. Esse negócio é muito forte, velho. Aí, até você entender que você perdeu 1 milhão para ganhar 1 milhão, você já foi. Então tem um negócio muito pesado, né? Nessa gamificação dele, essa cassinada que eu chamei assim desses outros jogos todos que foram abertos, é muito inteligente. A história de apertar o profissional, eu acho ruim, cara, porque eu acho que as 2 coisas juntas seriam mais fortes ainda, na minha opinião. Então, se eu tivesse na decisão, eu teria tentado equalizar as 2 coisas. Eu tentaria tratar bem o profissional e dar mais opção que fosse pro recreativo ou pro cara que estivesse ali só para se divertir, quisesse passar no site. Eu acho que o maltrato ao profissional e a apertada que foi dada no profissional, essa não precisava ter sido do tamanho que foi. Principalmente porque ela foi de uma hora para outra, entendeu? Então quem tinha volume, tinha rakeback, tipo, eu era supernova, por um tempinho supernova elite e tal. Perder isso aí foi ruim, cara. Foi uma porrada perder. O rakeback que tinha daí era importante, não era uma coisa que se jogava fora, sabe? Perfeito, com certeza. Entrava na conta, sabe? Entrava na conta. É que muita gente que não coloca isso em perspectiva, por exemplo, hoje, os bônus do PokerStars lá, que eles dão as estrelinhas dele lá e vai te dando... baú, isso aí é uma gamificada, né? Isso aí, perto do que tinha de rakeback, isso aí não é nada. É isso aí, sensacional, Fábio Freitas. Bora, tweets mais redes sociais? Bora, professor, temos muito pouca interação, então foi uma tweetada e uma rede social, basicamente. A tweetada foi do Doyle Bronson, que respondendo a um cara que falou que não entende por que alguém joga no ACR, que é o America's Card Room, ninguém menos que o Doyle Bronson, cara, sensacional, Papa Doyle, o Godfather, o poderoso chefão do poker, escreveu o seguinte: joguei um torneio de caridade no ACR Poker, o software funcionou perfeitamente, fiquei impressionado com tudo que vi. Sensacional, né, cara? Papa Doyle jogando online. Bela propaganda, né? Exatamente. Bela propaganda, né? Exatamente. Ainda ganhou repercussão no PokerCast. E o Wanderson Marques me mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte: bom dia, eu queria só deixar registrado que a parada da citação funciona mesmo. Só de colocar meu nome na pauta, nós já fizemos 200 left no 3 milhões do PP Poker domingo para R$2.000 e na segunda arrumamos um quinto no torneio baratinho para R$3.000. Baratinho, mas é honesto, o melhor está por vir. Boa Páscoa. Ele desejou boa Páscoa para nós é que desejamos boa Páscoa para você. Parabéns, Wanderson. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você voltará a ver tudo sobre poker ao vivo no Brasil assim que o poker ao vivo voltar. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a revista de poker, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza.
Dica cultural, eu não consegui ver nada diferente do que eu já estava vendo, porque eu ainda não acabei. Então, saiu sábado a 4ª temporada da sensacional Blind Spot. 21 episódios por temporada. Eu estou no 19º da 3ª e saiu a 4ª. Então, putz, que merda, né? Lá vamos mais 21 episódios de 40 minutos cada um. Puxamos ali em uma semana e meia 63 episódiozinhos pra torcer e vamos pra próxima. Com direito a palavrão. Lanza, semana passada eu prometi que eu disse que eu queria ver Tiger King e eu vi Tiger King, cara. Olha, eu que não sou um cara, não gosto de séries. Muito raro eu assistir séries, mas, cara, Tiger King, eu vou falar um negócio. A série é inacreditável, é surreal. Eu falei aqui no programa de uma série chamada Don't Fuck With Cats, e é bem no estilão, assim, sabe? É uma série de documentário com reviravoltas, mistérios. Basta dizer que tá no trailer, então não é spoiler, basta dizer o seguinte, que tem poligamia, drogas... Zoofilia não. E felinos de grande porte. Quer dizer, zoológicos. Infelinos de grande porte. Zoológicos com mais de 200 animais, múltiplos. Então, múltiplos zoológicos. Então, cara, absolutamente sensacional, espetacular. Gostei. Não é nota 10 a série, não. Sabe? Eu tenho algumas reclamações a fazer delas. Mas, por outro lado, os personagens, eles não são nota 10, não. Eles são nota 12 em 10. Eles são os melhores personagens que você podia querer. Então corre lá, assiste Tiger King e vamos discutir lá no grupo do PokerCast o que vocês acharam das reviravoltas e de tudo desse seriado fantástico. E lembrando que, como dica cultural, é só clicar aí na aba que tá tendo de live de artista bom para quem gosta. Todos os gostos. De sertanejo, a rock and roll, a ópera, a lírico, cara... Tem de tudo, né, cara? Então, pra quem gosta de música, clica nas lives do Instagram que estão sensacionais. Sensacionais, especialmente as de funk, dica do Gansão, né? Que parada, meu Deus. Eu queria deixar um abraço pro Dante Franco, mandou um abraço pra você. E pro nosso querido Pita, que também tá sempre com a gente. Um grande abraço a todos os ouvintes. Fique em casa, ouça o PokerCast, indique pros coleguinhas e até a próxima semana. @GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Twitters e Instagrams. Valeu, até semana que vem. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@grupo. Imagina o valor agregado em publicidade que o Phil Golfond... Não gostei. Acho que a piada ficou ruim. E vamos começar o seguinte, falando do que era o desafio. A gente falou ao longo do desafio completo. Puta, eu usei 150 vezes a palavra desafio, né?